Que a Sauber é a pior equipe do grid da Fórmula 1, isso todo mundo já sabe. Mas o que pouquíssima gente está sabendo, pouquíssima gente inclusive está noticiando aqui no Brasil, é que ela está sendo cobrada nessa semana de praticamente começar a ter atitudes compatíveis com as equipes de ponta do grid, por conta de pressões dos pilotos da Sauber e também da nova marca da Audi. E isso tudo significa uma possibilidade de mudança de rumo completa ainda nesse ano de 2025 da Fórmula 1, com a chance da Sauber começar a disputar por posições muito mais importantes no grid da maior categoria do automobilismo mundial. E aí o céu é o limite, a gente não sabe onde isso pode realmente chegar. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo entrevistas dos principais dirigentes da Sauber, trazendo realmente com profundidade o que pode estar acontecendo na equipe e, claro, contando aqui com as entrevistas também dos pilotos da equipe. Enfim, se você quiser saber tudo sobre isso, assiste esse vídeo até o final, não perde essa oportunidade, também já deixa o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para todas as notificações para não perder vídeos de qualidade como esse aqui. A verdade é que a minha pesquisa a respeito desse tema iniciou nessa notícia que você está vendo aí na sua tela. É uma notícia do Auto Racing, é um portal de notícias muito importante aqui no Brasil. Eles, inclusive, têm, muitas vezes, informantes de dentro da Fórmula 1. A gente tem, por exemplo, na Mercedes, o Dude, que foi um dos caras que já começou a falar sobre várias coisas importantes, inclusive revelou uma possibilidade ali de trapaça da Red Bull no ano passado, no ano retrasado, que depois acabou sendo realmente um rumor muito forte na Fórmula 1. Não foi algo que foi comprovado, mas segundo o próprio Dude, que é esse do bastidor ali da Mercedes, isso não deveria nem sair para a mídia de forma nenhuma. No fim das contas, são notícias muito importantes dos bastidores e que às vezes muitas pessoas não têm acesso. Esse aqui não é um caso desse tipo de notícias de bastidor, mas é uma notícia que saiu em pouquíssimos lugares ao redor de todo mundo, tá? E que eu achei muito interessante. O que está escrito? A Fórmula 1 pode ter grande mudança na hierarquia no GP da Espanha. Isso aqui já me levantou um pouco, vamos dizer assim, me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Por que o Jonathan Whitley, que é o chefe da equipe Sauber, falou a respeito disso, sobre uma mudança de hierarquia? E a gente vai lendo aqui na notícia. Jonathan Whitley sugeriu que a hierarquia da Fórmula 1 pode sofrer uma grande mudança no Grande Prêmio da Espanha. A etapa de Barcelona será a primeira a apresentar os testes mais rigorosos de asas flexíveis da FIA. Para quem não sabe, o que está acontecendo é o seguinte: a Fórmula 1 já tem problemas com a questão de asas flexíveis nos carros há décadas. Essa é uma questão recorrente, sempre tem alguma equipe que encontra uma forma de burlar isso, e dessa forma, nesse novo regulamento aí de 2022, tanto McLaren quanto Red Bull e Mercedes começaram a trabalhar nesse quesito. A McLaren foi a que saiu na frente, conseguiu as asas mais flexíveis sem que sejam pegas pelos testes da Fórmula 1. Mas o que acontece? A FIA determinou que as equipes deveriam se submeter a testes mais rigorosos a partir do GP da Espanha. E aí é disso que o Jonathan Whitley está falando, que as equipes vão precisar submeter. Esses testes do GP da Espanha devem diminuir a questão da flexibilidade das asas da Fórmula 1, o que pode, teoricamente, mudar a ordem das equipes no grid da categoria. Mas vamos voltar aqui para as fontes. Algumas equipes têm trabalhado para ajustar suas asas para estarem prontas para o evento espanhol. Até aqui tudo certo, é o que eu falei. O cenário competitivo da Fórmula 1 está liderado pela McLaren, que venceu 5 das 6 primeiras etapas da categoria. Ok. Mas Whitley, que assumiu seu novo cargo da Sauber no início deste ano, após saída da Red Bull, acredita na nova repressão da FIA, que ela pode ter, implicações significativas na hierarquia. Olha só, é um grande diferencial de desempenho. Então, acho que você está certo. Pode ser uma mudança na ordem. Olha só, foi exatamente o que eu disse. Uma pequena mudança como essa pode fazer uma grande diferença. E aí é uma coisa interessante. Antes dessa frase aqui, inclusive, ele fala assim:
Se você observar como uma disputa é acirrada na frente e no meio do pelotão, e ele diz, a pequena diferença, uma pequena mudança pode fazer uma grande diferença. É claro que isso aqui é uma frase muito pequena para a gente tirar quaisquer conclusões. É por isso que depois eu fui pesquisar mais a fundo a respeito desse tema, a respeito do que está acontecendo na Sauber, as últimas notícias, as últimas entrevistas, e aí você vai ver no decorrer desse vídeo o porquê que essa notícia aqui pode significar muito mais do que a McLaren com uma chance, por exemplo, de perder o domínio em 2025. Mas vamos voltar aqui para a notícia para vocês entenderem. Falando a respeito da Sauber, ela encara a mudança de regra como uma oportunidade de dar um passo à frente. E é isso que eu comecei a pensar quando eu li essa entrevista. A equipe está se preparando para uma transição da fábrica para a Audi, no próximo ano, mas continuará a desenvolver o carro atual com mais profundidade nessa temporada de 2025, tá? E aí tem outra entrevista, outra fala do Whitley a respeito da Sauber. Temos um programa de atualizações em andamento, explicou Whitley. O que estamos tentando fazer é entender todo o desenvolvimento que fizemos até agora e montar um pacote um pouco mais focado do que antes. Não quero definir um cronograma para isso ainda. Ou seja, o que o Whitley está falando? Olha, no GP da Espanha, que acho que, se eu não me engano, serão daqui 2 GPs apenas, a gente pode ter uma mudança na hierarquia das equipes. Ele deixa entender, de certa forma, que essa mudança pode ser na frente do grid. Mas depois ele também puxa para ele, mostrando que é para a Sauber também. Ele quer aproveitar essa oportunidade. E com isso, a gente começa a entender que sim, existem grandes chances da Sauber começar a surfar essa onda, principalmente quando a gente se lembra que a própria McLaren talvez não tenha como maior pulo do gato, realmente, a questão das asas flexíveis. Ah, Lucas, mas é sim asa flexível. Eu vou fazer até um vídeo daqui a pouco, vou gravar aqui, estou gravando vários de uma vez, falando a respeito da McLaren e sobre o que foi o pulo do gato para ela esse ano. Mas eu vou trazer aqui um spoiler bem pequenininho para vocês entenderem a respeito disso. A FIA aprova projeto de freio da McLaren após inspeção intensiva. E olha só, a vantagem da McLaren na forma como consegue gerenciar as temperaturas dos pneus traseiros, melhor do que qualquer outra equipe, gerou muita curiosidade sobre o que a equipe está fazendo. Até aqui tudo bem. A McLaren está resfriando a superfície externa do tambor de freio traseiro, o que ajuda a impedir que o aro da roda e o pneu que ficam sobre ele fiquem muito quentes. Imagens térmicas obtidas pela Red Bull de terceiros revelaram alguns pontos frios intrigantes nos tambores de freios traseiros da McLaren. E por fim, fontes sugeriram que, depois que a McLaren garantiu uma dobradinha no GP de Miami, uma inspeção mais completa do sistema de freios, dutos e tambores foi conduzida pela equipe da FIA na noite de domingo, em uma tentativa de finalmente resolver o problema. Ou seja, a FIA aprovou o sistema da McLaren, diz que está tudo em conformidade com o regulamento e, segundo várias fontes dos bastidores da Fórmula 1, é basicamente esse sistema e, claro, o conjunto da obra que permite que a McLaren tenha um desempenho tão mais alto do que as outras equipes, principalmente quando se fala em ritmo de corrida. Ou seja, uma mudança séria e drástica no regulamento relacionado às asas flexíveis talvez não gere um impacto tão grande assim dentro da McLaren. Ao contrário do que muita gente está pensando que pode acontecer a partir aí do GP da Espanha. Então, dessa forma, a gente percebe, sim, pode impactar? Pode. Mas, aparentemente, o que vai gerar de maior mudança para a McLaren nesse ano, que poderia afetá-la como equipe, é uma mudança, por exemplo, nos dutos, ali, no resfriamento dos freios, e não nas asas flexíveis. Com isso, a gente percebe que tudo indica, mais uma vez, que realmente a Sauber pode estar com uma visão de mudança completa, como eu falei em um vídeo anterior aqui do canal. E para concluir aqui com chave de ouro, a gente tem uma entrevista de Nico Hülkenberg, que saiu, se eu não me engano, foi ontem,
Foi no dia 12 de maio, às 10 da manhã, ontem. Menos de 24 horas atrás. Hülkenberg pede evolução imediata da Sauber visando era Audi. E olha o que é bizarro o que ele pediu. Olha que absurdo. Nico Hülkenberg acredita que a Sauber precisa adotar desde já uma mentalidade de equipe de ponta. Ou seja, o Hülkenberg realmente acredita que a Sauber precisa começar a pensar e agir, começar a atuar como uma equipe de ponta na Fórmula 1, como McLaren, como Mercedes, como Ferrari. O que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: a gente vai operar como uma equipe de ponta, como uma equipe vencedora, tá? Mas até aqui vocês já entenderam. O desempenho e a atitude da equipe nessa temporada podem ter um impacto direto no sucesso do futuro projeto, que é a Audi, né? É muito importante construir esse momento ainda esse ano. Tudo que fazemos agora importa, de certa forma, para o ano que vem. Isso, uma afirmação aí de Hülkenberg. Ainda a Sauber, né, como um todo, incluindo o Bortoleto, ainda sofre para manter uma consistência competitiva. E para Hülkenberg, essa é uma questão que o chefe da equipe, Jonathan Whitley, precisa resolver com urgência. E aí a gente liga justamente com essa matéria do Whitley, falando sobre o GP da Espanha, como se fosse uma equipe de uma possibilidade de virada, uma corrida, melhor dizendo, com a possibilidade de virada de jogo para a Sauber realmente. Ok. Claro, será um conjunto diferente de regras, isso o Hülkenberg falando sobre o ano que vem. Mas temos que trabalhar nas duas frentes, tenho certeza de que todos estão fazendo isso, especialmente os grandes times. Ou seja, o Hülkenberg mais uma vez afirmando que a Sauber precisa ter um pensamento de equipe de ponta para começar a evoluir na Fórmula 1. A Audi está esperando chegar no topo da Fórmula 1 em até 5 anos, tá? Mas para Hülkenberg o momento de se preparar é agora, como a gente está lendo aí nessa entrevista. Quero ver progresso já este ano. Queremos marcar pontos. A temporada é longa, ainda estamos no começo e há muito em jogo. A verdade é que no fim das contas, tudo está indicando que em algum momento desse ano, provavelmente a partir do GP da Espanha de Fórmula 1, a gente realmente pode ter alguma mudança muito grave e muito drástica no desempenho da Sauber, com a chance dela começar a conquistar pontos como uma forma de preparação para o carro da Audi de 2026. E para quem está ansioso aí, o GP da Emília-Romanha acontece nesse fim de semana, dia 18 de maio, às 10 da manhã. Logo depois teremos o GP de Mônaco, dia 25 de maio, e depois o GP da Espanha, que acontece no dia 1º de junho. Isso significa que para essa profecia, entre aspas, se realizar, faltam menos de 20 dias. Existe a chance de, em menos de 20 dias, a gente ver o Gabriel Bortoleto, talvez, conquistando seus primeiros pontos na Fórmula 1. Isso se realmente tudo o que eles estão indicando nessas entrevistas começar definitivamente a funcionar. A gente tem aqui várias entrevistas, muitas notícias importantes. Eu trouxe todas as fontes para você, fontes inclusive aí do exterior, como TheRace.com, que eu traduzi aqui para português. E aqui você pode tirar as suas conclusões. O que você acha? Você acha que a Sauber vai ter condições mesmo de batalhar por pontos ainda nesse ano? Pelo meio do pelotão, por exemplo, como o Jonathan Whitley falou, como o Nico Hülkenberg deu a entender, e como o Bortoleto já disse, ele espera sim uma evolução da Sauber nesse ano, ele também está pressionando a equipe. Você acha que isso realmente é possível? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa. Para mim, tudo está começando a se encaixar e está indicando que sim, isso é uma possibilidade real que pode acabar acontecendo ainda em 2025. Na minha opinião, isso pode acontecer mesmo. A Audi não está vindo para brincadeira. Mas como eu já disse, essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.